Se você precisa entrar na canoa havaiana, eu estou fazendo. Esse amigo meu é um cara que pegava onda comigo 30 anos atrás. E a ideia que ele me deu foi a seguinte: Jonatas, a gente que pega onda, cara, você vai se identificar muito com a canoa. Você vai entrar no mar, você vai sentir, entenderam? A gente que pega onda. Só que esse cara está 30 anos pegando onda, e eu estou há 30 anos sem pegar onda. E aí eu falei, depois de ele insistir e outros amigos chamarem o Emiliano, pai da Emily, me convidou para ir com ele está lá também. E, gente, nos primeiros dias que eu entrei na canoa para remar, em vários momentos eu tinha que parar, porque eu não aguentava a pressão, não tinha oxigênio suficiente no pulmão para manter aquela remada ali. E aí eu tive que me deparar com o fato de que eu estava há 30 anos, se não semeando nada completamente, pelo menos não o suficiente para manter a minha saúde em dia. Ou seja, a minha dificuldade tinha a ver com o fato de que eu não estava semeando para a minha saúde. Eu estava querendo colher aquilo que não havia plantado. Eu estava querendo ter um resultado na minha vida de um desempenho para o qual eu não tinha me preparado. Eu estava completamente enganado a respeito do meu estado físico. Não é assim que a gente, às vezes, faz com diversas áreas da nossa vida? A gente tem a expectativa de se dar bem na prova sem ter estudado o suficiente, sem estar dominando a matéria. A gente pode ter expectativa de coisas que não são reais para nós por uma razão muito simples. A gente não se preparou para elas, não é? E esse princípio é um princípio conhecido como o princípio da semeadura e da colheita em alguns meios, não é? O que você é hoje é fruto do que você plantou ontem. O que cada um aqui é hoje é fruto das decisões que tem tomado ao longo dos últimos anos. E isso tem a ver com a nossa vida pessoal, mas tem a ver com a nossa vida com Deus também. O que a gente tem vivido hoje na presença de Deus, a intimidade que a gente tem experimentado dEle, o nível de obediência à palavra dEle, o nível de zelo, de santidade, o nível de alegria na presença de Deus, tem tudo a ver com quanto a gente tem investido na nossa relação com Ele. E a gente precisa lembrar disso. Também pensando em termos gerais, a gente como igreja também, é sempre assim, não é? O que a gente está vivendo hoje é fruto do que muita gente plantou nos últimos 23 anos, não é? Que a igreja vai fazer de organizada esse ano. O que a gente experimenta hoje aqui no Gol tem muito a ver com essa semeadura que Felipe, como pastor, tem feito há tantos anos, desde lá de trás. E aí, o texto que a gente vai ler fala exatamente sobre esse princípio numa perspectiva bíblica. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, olha como é que ele começa o texto. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Analogia aqui da carne contra o Espírito, como dois inimigos lutando entre si, num campo de batalha, já tinha sido usada por Paulo no capítulo anterior, no capítulo 5 de Gálatas. Verso 16 do capítulo 5, ele diz assim: a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, porque eles estão em conflito um com o outro. A antiga versão diz, eles militam um contra o outro. Há uma guerra da carne contra o Espírito. E nesse texto de Gálatas 6, Paulo faz uma analogia com o campo de plantio, falando que aquilo que o homem semear, isso vai colher. E aí ele dá um tom pesado ao dizer assim, não se enganem. Paulo sabia que a gente tinha a tendência ao auto-engano. Isso é próprio nosso, não é? É interessante que a gente vê essa advertência em relação ao engano diversas vezes na Bíblia. Jesus disse assim, o diabo é mentiroso e pai da mentira.
E ele então adverte os discípulos dele a que eles não se deixem enganar, porque tudo que o diabo quer é fazer a gente acreditar em mentiras, e fazer a gente viver escravo de coisas que não são reais, fazer a gente perseguir identidades que não são a identidade que Deus tem para nós em Cristo, fazer a gente acreditar que a gente precisa de coisas que a gente não precisa, de que a gente precisa ser de um jeito que Deus não quer que a gente seja. E a gente se engana, e Jesus adverte: cuidado, o diabo é pai da mentira. Você que tem Cristo não precisa de mais nada. João fala assim, em 2 João 7, muitos enganadores têm saído do mundo afora. Tem enganador para todo lado, tem mentiroso para todo lado, até dentro de igrejas. Paulo diz assim, em Efésios 5:6, ninguém os engane com palavras tolas. Existe gente distorcendo a mensagem, existe gente adaptando a Bíblia. E aí, aqui, mais uma vez, Paulo está alertando a gente, com esse tom grave, dizendo: não se enganem, de Deus não se zomba. Há uma guerra, e eu e você estamos nessa guerra. A guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Há coisas que alimentam a nossa vida diante de Deus, que fazem a gente querer mais das coisas de Deus, que fazem a gente querer viver uma vida de obediência, uma vida abundante, uma vida santa, uma vida que reproduz o caráter de Cristo, uma vida que é vivida debaixo de uma aliança com Deus. E há uma forma de viver que rompe com essa aliança, que expressa ausência de pertencimento a essa aliança com Deus, distanciamento da presença de Deus. E Paulo está querendo que os Gálatas acordem para isso. Cuidado com o que vocês têm semeado, porque vocês não podem escapar das consequências. De Deus não se zomba. E a pergunta introdutória aqui é: o que você tem semeado hoje? Ou seja, você pode dizer que tem vivido hoje investindo na sua vida com Deus, de tal forma que você pode vislumbrar que daqui a 5, 10 anos, você vai ser um grande homem de Deus, você vai ser uma grande mulher de Deus, você vai ser, uma bênção como marido, como esposa, como mãe, como pai, como profissional. Você, quem sabe, vai fazer missões nesse ambiente que você está trabalhando e vivendo, ou você vai ser usado por Deus na pregação do Evangelho, você vai ser usado poderosamente por Deus, tamanha a sua intimidade com Ele, você vai contagiar quem está à sua volta com o desejo de viver uma vida intensa na presença de Deus cada vez mais. Ou você para e reflete e pensa assim: caramba, não sei se o que eu estou semeando hoje vai chegar nesse resultado não. Eu preciso ser sincero, já que o alerta de Paulo é para eu não me enganar, eu preciso jogar limpo comigo mesmo. Eu não tenho feito o dever de casa. Não adianta eu esperar um resultado diferente. Então, a primeira coisa para a gente se manter motivado nessa busca é: tome consciência dos prejuízos de se viver na carne. É isso que Paulo fala. Quem semeia para a sua carne não vai obter outro resultado. Da carne colherá destruição. Carne, aqui tem um sentido dos desejos da natureza humana, caída, pecadora. John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: presta atenção na responsabilidade que a gente tem, é isso que ele vai trazer. Não somos vítimas indefesas da nossa natureza, temperamento e ambiente. Pelo contrário, o que nos tornamos depende principalmente de como nos comportamos. Nosso caráter é formado pela nossa conduta. O modo como a gente decide agir dá contornos a quem a gente é. E não é simples: eu sou assim, por isso que eu ajo assim. Não, eu ajo assim, por isso que eu me torno assado. Essa é a ideia, e isso tem um fundamento bíblico muito claro. Quanto mais eu procuro viver em obediência a Deus, mais eu me apego
a esses hábitos benditos, santos, que agradam a Deus, quanto mais eu procuro imitar Cristo, mais imitar Cristo se torna algo natural para mim. Quanto mais eu digo não para o pecado, mais forte eu me torno na minha luta contra ele. É óbvio, pelo poder do Espírito Santo, que eu sozinho não sou capaz disso. E aí tem um adágio popular antigo que diz o seguinte, talvez você já tenha ouvido isso aí nessas mensagens de tia, em grupos de família: semeie um pensamento, colha um ato. Semeie um ato, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. É uma frase de efeito popular, mas ela está recheada de verdade, né? A verdade é essa: a gente determina o modo como a gente vive. E na nossa relação com Deus, a gente tem um papel, sim, preponderante nisso, né? A gente sempre enfatiza muito o fato de que a salvação é pela graça. E isso não é de obras, para que ninguém se orgulhe. A Bíblia é clara contra isso. Mas ela também é clara no sentido de dizer que eu e você fomos criados para viver em santidade. Fomos criados para ser como Jesus. Jesus é o modelo do cidadão do reino dos céus. É o modelo perfeito que deve ser imitado. E todo o empenho do ensino apostólico é no sentido de aqueles crentes novos entenderem a necessidade da imitação de Cristo, de não se conformar com uma vida igrejeira meramente religiosa, mas buscar viver uma vida na plenitude do Espírito, que leva à imitação de Cristo, que leva a gente a reproduzir o caráter dele. E quando é que a gente semeia para a carne? Quando é que a gente semeia para essa nossa natureza pecaminosa? Quando a gente, por exemplo, assiste o que a gente sabe que não deveria na internet. Quando a gente gasta tempo demais com diversões e futilidades que, na verdade, só estão minando a nossa mente, até fazendo mal para o nosso psiquismo e até mesmo para nosso senso crítico. A gente está ali começando a achar tudo muito engraçado e a vida fica, né, inconsistente. A gente não busca coisas virtuosas, não procura ler bons livros, não é? Fazer coisas que tragam para nós virtude, aprimoramento, aperfeiçoamento. Mas a gente fica gastando tempo com futilidade, coisa que só alimenta a carne. Alguns alimentam fantasias impuras, outros, como o pastor Marcão pregou domingo, andam em más companhias, se colocam em situações de risco. Sabem que andando com aquela galera vão acabar resvalando ali e caindo. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente tem que estar entre amigos não crentes para ser luz no meio das trevas e não para se deixar influenciar. Quando a gente, por exemplo, compromete a nossa integridade para obter ganho financeiro, para obter uma promoção no trabalho, isso é semear para a carne. A gente começa a ceder, a gente perde Cristo de vista. A gente para de ficar com os olhos fixados em Jesus, como o autor de Hebreus diz que a gente tem que ficar, não é? A gente não pode deixar isso acontecer. E aí, essas são formas mais descaradas de a gente semear para a carne, não é? Agora tem formas sutis também, por exemplo, abrigar ressentimento, não perdoar, reter o perdão, ou então ficar chafurdado em autopiedade, se sentindo vítima. É uma forma sutil de você estar semeando para a carne. Resistir às autoridades que Deus colocou na sua vida, seja o seu pai e sua mãe, sejam as autoridades espirituais na igreja, sejam as autoridades civis, de um modo geral, isso é semear para a carne também. E o que Paulo diz? Que todas essas coisas levam à destruição. E aí eu vou citar mais uma lista aqui das obras da carne, não é? A gente teve uma série recente aqui no Gol, que trabalhou essa questão do fruto do Espírito. Gálatas 5,19, ele diz assim sobre as obras da carne: elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas,
a respeito das quais eu já disse que aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. De Deus não se zomba. Quem vive semeando para a carne vai colher destruição. E a gente tem que tomar esse alerta para si e falar: Senhor, tem misericórdia. Eu não quero ter o juízo sobre a minha vida. Eu quero viver uma vida reconciliada contigo. Paulo diz o seguinte, na continuidade, em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, ou seja, fizeram morrer aquela vida escrava e sujeita à vontade da carne. Então, essa semeadura da carne não é mais para nós. Esse é o recado desse primeiro ponto aqui. Qual a segunda forma de a gente se manter motivado nessa semeadura que vai fazer de nós grandes homens e mulheres de Deus? Segundo Paulo, deseje as bênçãos de se viver no Espírito. Verso 8, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semear para a carne, destruição. Semear para o Espírito, vida eterna. O Espírito Santo é aquele que regenera a gente, é aquele que nos dá uma nova natureza, é aquele que permanece habitando em nós, e segundo a Bíblia, é aquele também que intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o mestre presente em nós, a própria presença de Deus vivendo em nós. E essa presença poderosa do Espírito Santo em nós livra a gente da ideia de que eu nasci assim e vou morrer assim, de que eu sempre fui carnal mesmo e eu não consigo ser diferente, porque meu temperamento é assim, porque a vida toda eu fiz isso, eu vou continuar fazendo, porque eu não sei quantos anos tem que eu estou caindo nesse mesmo pecado. E aí não, Paulo fala para a gente que pelo Espírito a gente colhe vida eterna, a gente colhe obediência, quando a gente vive o fruto do Espírito. E ele define o fruto do Espírito como sendo amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, gente, não há lei. Essas coisas são a evidência de que eu e você estamos frutificando para Deus, de que o Espírito Santo tem tido lugar no nosso coração, de que a nossa fé não é uma fé da boca para fora. Agora, como é que a gente frutifica dessa forma? A Bíblia ensina para a gente, não é? Existem meios que Deus criou, que os teólogos chamavam de meios de graça, que são meios de a gente viver uma vida cheia do Espírito, meios de a gente viver em comunhão com Deus. Quem que inventou isso que a gente está fazendo aqui agora? Todo mundo sentado e uma pessoa aqui lendo e explicando a Bíblia. Quem que inventou isso? Gente, isso é milenar. O próprio Deus constituiu profetas no meio do povo dele, depois apóstolos na igreja primitiva, para que pregassem, ensinassem a palavra. Esse é o meio de graça por excelência, fundamental para eu e você buscarmos uma vida cheia do Espírito. É impossível alguém que foge de ser exposto à pregação da palavra viver uma vida cheia do Espírito. Quem tem buscado a semeadura do Espírito, quer mais é estar no culto mesmo, está doido para chegar a hora de dar palavra, eu quero ouvir essa palavra me encoraja, essa palavra expõe onde eu preciso mudar, eu quero ser confrontado por ela. Esses dias um irmão falou assim para mim: olha, Jonas, esses dias eu fui na igreja e pastor Marcão pregando, isso já tem um tempo, pastor Marcão pregando, e a sensação que eu tinha é que não tinha mais ninguém naquela igreja, era só o pastor Marcão falando para mim, que parecia que ele conhecia a minha vida, sabia de tudo que eu estava vivendo. Como é que explica isso? Essa é uma testificação do Espírito no coração daquele que está ali sedento por Deus, e Deus ministra ao coração direto, porque essa pessoa tem buscado, e ela busca também na sua devoção também privada, não é? No quarto com a porta fechada, ela está buscando, ela está orando, lendo a palavra, coisas que o próprio Deus determina que a gente deve fazer, né? O Senhor falou para Josué lá, capítulo 1, ser forte e corajoso,
medita nessas coisas dia e noite, para que você, obedecendo elas, seja bem sucedido em tudo que você realizar. Medita nessas coisas, se alimenta dessas coisas, encha-se da presença de Deus, e a gente precisa buscar isso. Filipenses 4:8 diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Encham a cabeça de vocês, não é de videozinho engraçado do Rios, não. Encham a cabeça de vocês de coisas virtuosas. Leiam boas biografias de grandes homens de Deus, apóstolo dos pés sangrentos, né? Sadhu Sundar Singh, Milkshakes, né? Aquele livro Atrevi-me a chamar-lhe pai. Muitas obras maravilhosas que encorajam a gente a uma vida piedosa, de homens e mulheres que se entregaram plenamente a Deus e desejaram Ele mais do que tudo, vidas que nos inspiram. George Miller, Heróis da Fé, Orlando Boyer, é um clássico, né? Um livro que traz alguns relatos biográficos de grandes homens e mulheres de Deus bem resumidos. Não deixe de ler essa obra tem abençoado muita gente há décadas. A gente precisa impregnar a nossa mente dessas coisas. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Paulo está falando que andar no Espírito é uma coisa que a gente não para nunca de fazer, a gente está sempre buscando se encher dessas coisas. Colossenses 3 diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas. Paulo não está falando aqui para a gente ser alienado em relação aos nossos deveres civis e sociais, não é isso. A ideia é a seguinte: mesmo cumprindo todos os deveres civis e sociais, a nossa mente está lá no alto. A gente vai cumprir eles com a mente de cidadão do céu, com valores de cidadão do céu. A gente vai ter uma forma de administrar o nosso corpo em santidade, como cidadão do céu, de administrar nossas amizades, nossas conversações, já que as conversações corrompem os bons costumes, as más, não é? Também as boas conversações, os bons relacionamentos, a boa comunhão fortalece a gente na caminhada com Deus. Então vamos buscar isso, porque aí, se a gente buscar essas coisas, a vida eterna é um processo natural, não é? É a consequência natural. Terceira razão pela qual a gente deve se manter motivado a buscar essa semeadura do Espírito, investir numa vida cheia do Espírito: persevere incansavelmente nessa busca. Ou seja, a perseverança tem que ser uma realidade, porque ela vale muito a pena. E não, ele encerra assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós vamos colher, se nós não desanimarmos. O que Paulo está tentando transmitir para a igreja da Galácia é o seguinte: gente, é impossível você um dia se arrepender de ter se lançado nessa busca. É impossível um dia você olhar para trás e falar: caramba, gastei tempo demais lendo a Bíblia, adorando a Deus, vivendo na presença dEle, quanto desperdício de tempo. É impossível, gente. O que acontece é exatamente o contrário: a gente se arrepende do tempo que a gente passou longe de Deus. Tão maravilhosa é essa presença, tão plena de significado para a nossa existência. E ele então dá uma palavra de ânimo, terminando essa reflexão. E o que a gente observa muitas vezes em muita gente que começa a andar com Jesus, chega aqui na igreja, tem uma experiência, é impactado, e aí começa, naquele primeiro amor, a ler a palavra todo dia. Começa a vir em todas as reuniões, né? Fica encantado com essa vida em comunhão, com esse calor humano, com o amor que é essa atmosfera bendita da igreja, né? Só que aí daqui a pouco ele começa a se envolver com muitas coisas que tiram o foco dele ou dela, dessa busca. E aí começa a ficar desgastado, começa a ficar cansado, e aquele exercício já não é mais uma coisa tão leve e motivante,
porque não se manteve ali colocando a lenha no altar continuamente. E naturalmente, é óbvio, a consequência é que há um distanciamento, há um arrefecimento da fé. E gente, isso não acontece com algumas pessoas que têm menos fé do que a gente, não. Acontece com qualquer um. Estou convertido há 30 anos. Se hoje eu parar de buscar a Deus por esses meios, gente, em pouco tempo a fé vai esfriando. Então, essa ideia do sacerdote que continuamente vai lá colocar lenha para que a chama do altar nunca se apague dentro do coração, de Levítico 6,13 lá, é uma ideia que tem que estar sempre viva no nosso coração. Não se cansem de fazer o bem, porque a seu tempo certo nós vamos colher, se não desanimarmos. Desanimar tem a ver com as atitudes que eu estou tomando, desanimar tem a ver com a minha entrega, com o fato de eu ter baixado a guarda, com o fato de eu estar preguiçoso, com o fato de eu estar alimentando a carne demais, porque é impossível a gente estar alimentando o espírito e estar desanimando, é impossível. E aí Paulo fala assim em 2 Coríntios 4,16: por isso não desanimamos, embora estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não vemos é eterno. Paulo fala, olha, qual é o segredo para eu nunca desanimar? É que minha mente está lá no alto, eu estou focado na glória, eu estou focado em Deus. Ninguém reconheceu, ninguém me elogiou, ninguém me encorajou, não tem problema, porque Deus me mantém motivado. Há uma alegria da salvação, há um relacionamento pessoal meu com Deus, em que todos podem me abandonar, como os discípulos mais próximos de Jesus abandonaram Ele no momento mais difícil da vida dele, em que Ele pediu para que ele estivesse ali orando com Ele. Podem me decepcionar, podem falhar comigo, mas a minha relação pessoal com Deus é real. Eu tenho vivido a vida da semeadura do Espírito, eu tenho experimentado Ele todos os dias. E quanto mais eu oro, mais eu quero orar. Quanto mais eu digo não ao pecado, mais santo eu quero ser. E mais eu quero viver na presença de Deus. Então, esse é o encorajamento do apóstolo Paulo para a gente aqui nessa noite. Não desanime, continue buscando uma vida cheia do Espírito Santo, porque é impossível você depois se arrepender disso. No tempo certo você vai colher, não tenha dúvida nenhuma disso. Algumas aplicações aqui para a gente fechar. Cuidado com a tendência natural de se viver fora da luta contra o pecado. Há uma tendência natural. É só a gente descansar um pouquinho na luta, parar um pouquinho de lutar, baixar a guarda, que naturalmente a gente vai deixando a luta contra o pecado de lado. A gente vai tratando o pecado como coisa normal. A gente vai deixando ele tomar lugar no nosso coração, ele crescer e ele ocupar um espaço que só pertence a Deus, ou só deveria pertencer a Deus na nossa vida. Então, cuidado, porque essa é uma tendência natural do homem pecador, é uma tendência natural em mim e em você. Cuidado, fique alerta com a semeadura da carne, porque ela é uma tendência natural nossa. Segunda aplicação, empenhe-se em buscar uma vida cheia do Espírito pelos meios que Deus criou para isso. Empenhe-se por quê, gente? A salvação é monergística, né? Só Deus opera. Ele é autor da salvação. Jonas 2,9, ao Senhor pertence a salvação, mas a santificação não é monergística, ela é sinergística. Eu e você precisamos cooperar com esse processo de santificação. Mas vencer o pecado é difícil demais para mim. Gente, não é fácil para ninguém, óbvio, né?
Mas o que a palavra o tempo todo trabalha é com a ideia de que eu e você precisamos tomar atitudes práticas no sentido de cultivar uma vida cheia do Espírito e nos mantermos nessa luta contra o pecado. Buscar uma vida cheia do Espírito. Tem certos pecados que não vão sair porque você está tentando parar com eles. Eles vão sair da sua vida porque você está buscando a Deus com tanta intensidade, você está se impregnando das coisas de Deus, você tem tido compromisso com a palavra, você tem meditado nela, você tem orado o tempo todo, você está na guerra, e você está se enchendo tanto das coisas de Deus, que quando você menos perceber, caramba, já estou um tempão sem fazer aquilo. É um processo natural, gente, é consequência. Você não venceu o pecado na carne, você venceu pelo poder do Espírito Santo, porque você está enchendo a sua mente, o seu coração de tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, ou louvável diante de Deus. E uma terceira e última aplicação: esteja certo de que o caminho estreito é extremamente recompensador. Esteja certo de que no tempo certo você vai colher. No tempo certo, cara, as pessoas vão olhar para você e falar: cara, eu quero andar com essa pessoa. Porque quando eu estou com ela, eu sinto a presença de Deus. Tem gente que é assim, com o cara lá de cima, como dizem, né? É assim, ó. A pessoa anda com Deus e a gente quer estar junto, porque quando a gente está junto dessa pessoa, ela inspira a gente. Ela é alguém que a gente quer se aconselhar quando a gente está passando por dificuldade, por luta, por problema. Porque é alguém que tem buscado viver uma vida íntima do Senhor. Não há outro meio de a gente crescer em santidade, senão a gente viver na semeadura do Espírito. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor querido, obrigado pela Tua palavra nessa noite exposta aqui. Obrigado por esse texto da Tua revelação, especial a nós. E a gente sabe, Senhor, da nossa falha, do nosso fracasso, da nossa impotência. A gente sabe que só o Senhor pode nos dar poder para vencer o pecado, mas a gente quer agir com responsabilidade, Senhor. A gente quer entender que a aliança que o Senhor estabeleceu com nós implica em respostas e atitudes práticas nossas, no sentido de buscar uma vida íntima do Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor capacite cada um dos meus irmãos e irmãs aqui a viverem nessa busca, a viverem semeando para o Espírito, e cada vez mais, Senhor, rejeitando a semeadura da carne, rejeitando, Senhor, vícios, hábitos e práticas que só minam a fé deles, que eles procurem viver, Senhor, uma vida que inspira aqueles que estão à sua volta. Faz assim com o Gol, que o Senhor faça o Gol viver mais e mais um avivamento que começa por cada vida individualmente, buscando a semeadura do Espírito, buscando para a glória do Teu nome uma vida que irradia a luz da Tua glória. É o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.